Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estou muito empolgada, eu sempre tô muito empolgada, sempre falo isso, né? Mas enfim, tô muito empolgada mesmo, porque hoje é um vídeo especial que eu demorei para decidir o momento que eu ia gravar, que Deus tá falando comigo desde julho, mas que eu só resolvi gravar agora porque era o momento oportuno. Deus falava, espera um pouco, vamos lá, vamos lá. E eu entendi por quê, porque não era uma emoção especialmente pra mim, não era só minha a emoção, não era algo que Deus estava falando no meu coração, mas sim algo que Deus estava falando com várias outras pessoas, era uma emoção coletiva. E essas coisas eu costumo chamar de efeito quebra-cabeça, isso. Eu tenho uma peça e várias outras pessoas têm as outras peças, então a gente vai juntando as nossas peças, um precisa do outro, e a gente vai enxergando o quebra-cabeça que Deus vai mostrar pra gente. E eu fui coletando tudo que Deus foi falando. Ele tem muita coisa ainda pra falar, mas assim, percebi que era o momento de gravar esse vídeo porque outubro. Outubro, o que tem em outubro de especial, Ana Beatriz? Outubro é o mês de 2020, né? É o mês que faz exatamente 10 anos que eu tive meu primeiro encontro com Deus. Isso é uma marca muito, muito forte. Ou seja, 10 anos de caminhada. E aqui eu queria o quê? Preparei pra vocês vou partilhar um pouquinho da minha história, né? De como Deus e eu estamos caminhando há algum tempo juntos. E antes de eu contar a parte da minha história, porque a minha história é muito grande, é muito bom contar testemunho, né? Porque eu percebi que eu fazia muito tempo que eu não contava o meu testemunho e que eu precisava às vezes voltar ao primeiro amor, né? Que a gente vai deixando, enfim. E aí Deus eu vou contar uma parte da minha história porque ela é gigante, eu vou contando aos pouquinhos, quando eu senti no coração pra vocês. Já contei uma no vídeo do Rosa de Saron, vai lá assistir. Inclusive, eu ouvi o CD hoje do Rosa de Saron. Tem uma música chamada Outubro, que é perfeita, vai lá assistir. E é isso, mês de outubro perfeito. Mas vai lá ouvir, né? Não assistir, é que eu vi no YouTube. Mas então, eu queria contar pra vocês, primeiro falar sobre datas, né? Como Deus, ele vai amarrando a nossa história, ele vai se mostrando, ele é Deus da nossa história, né? Então ele vai se mostrando nos detalhes e vai se mostrando nas nossas experiências. E o que acontece? Quando eu era criança, eu tive uma experiência muito forte, porque eu fiquei muito doente mesmo, assim. Eu tive pneumonia e, assim, das brabas, sabe? E minha família sempre foi muito devota, muito católica. E eu fiquei no hospital, e era um hospital católico também, tinha uma capela. Eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora, outro dia eu conto, senão vai ficar gigante isso aqui. Se vocês quiserem ouvir a minha história de Nossa Senhora, vocês deixam aí, Ana, conta aí a história de Nossa Senhora que eu conto. Mas enfim, resumindo, um meu tio trouxe uma imagem de Nossa Senhora e por intercessão dela, de Nossa Senhora Aparecida, tinha uma capela também lá de Nossa Senhora das Graças, e meu nome é tipo cheia de graça, né? Então, aquela que recebe dons, recebe graças, então saca só a providência do negócio. E aí veio essa imagem e aí ficou lá, Nossa Senhora Aparecida. E aí eu melhorei. E aí o que? Desde esse dia eu me sinto, toda vez que eu ouvia essa história, eu me sentia consagrada a Nossa Senhora, sabe? Mesmo que antes da minha conversão eu não tivesse uma experiência com Nossa Senhora e eu até tivesse resistência, mesmo assim, no fundo do meu coração, eu sabia que eu era consagrada a ela, eu sabia que eu devia a ela a minha vida. E é isso. Beleza. Aí, meu povo, fui uma católica normal, passou tudo isso, eu tinha uns 5 anos quando isso aconteceu. Aí, dia 12 de outubro de 2010, eu fui fazer o meu primeiro encontro de jovens, que foi um acampamento chamado FAC. Eu não sei se vocês conhecem, procurem aí, FAC. Não procurem não, senão vai aparecer aqueles negócios tipo, sei lá, de pergunta, sabe? Não, é FAC. Tem vários acampamentos, né? Enfim, coisas de igreja. Aí eu fui pra uma fazendinha e tive lá o meu encontro com Deus. E foi muito interessante. Eu falo que começou no dia 12, né? Mas foi dia 12 até o dia 15 e foi uma construção, né? Tem uma experiência que foi no dia 13 que eu guardo até hoje no meu coração, que é o que eu vou partilhar com vocês. Mas na verdade começou desde o dia 12. Eu lembro de pregações sobre o amor de Deus, pregações perfeitas que eu precisava ouvir, que já foram mexendo e eu já fui tendo a experiência, enfim. E aí a minha experiência com Deus foi a seguinte: tinha uma dinâmica lá e a gente tinha que subir num escorregador
E aí a gente tinha que descer. E tava escuro, olha, tava bem clima igual assim, nessa noite aqui. Que lindo. Tava exatamente essa noite, só que eu tava nessa fazenda e o ar livre. E a gente não enxergava o outro lado. Aí eu subi e era um rolê assim, você tinha que deixar as suas coisas, você tinha que entregar pra Deus as coisas que estavam no seu coração. E aí você entregava as coisas, jogava lá numa fogueira. Eu nem lembro da dinâmica direito. Aí você subia uma escadinha e do outro lado tinha um escorregador, você descia e aí beleza. E tinha Jesus Eucarístico lá. O que eu quero chegar aí com vocês? Que eu olhei pra Jesus Eucarístico, fiz a dinâmica, já tava sentindo os bagulhos, né? Olhei pra Jesus Eucarístico e falei, acho que eu contei essa história lá no vídeo do Rosa de Sarão também. Falei, gente, o que é isso? Um pãozinho numa haste. O que tá acontecendo? Não entendi nada. Mas a partir dali, minha filha, eu comecei a andar com Deus, entendeu? Eu não tava entendendo nada e comecei a andar com Deus. E aí, o que Deus me lembrou? Na primeira vez que eu fui pregar, lembra no vídeo lá que eu falei de Eclesiastes, que eu preguei isso? A primeira vez que eu preguei poucas vezes, mas eu preguei sobre Eclesiastes 3. Pra tudo há um tempo debaixo do céu. Antes de eu sentir a moção dessa palavra, a minha pregação estava nos leprosos, nos 10 leprosos, né? Eu nem lembro qual que era o tema, nem lembro. Eu fui dos leprosos para Eclesiastes. Beleza. E aí hoje, pensando, né, Deus me falava assim, por que os leprosos? Por que tempo? Por que eu fiz você pregar sobre isso nas primeiras vezes? Na primeira vez que você foi falar em público sobre mim. E aí eu entendi, por causa do caminho. Nessa palavra dos leprosos vai falar que no caminho eles ficaram curados. E tem outra palavra na Bíblia que vai falar que o caminho é o próprio Jesus, né? Beleza. E aí eu falei, no caminho ficaram curados, no caminho ficaram curados. Foi no caminho, não foi tipo magicamente. Então aqui, estamos tentando ficar curado, entendeu? 10 anos caminhando, é isso. E essa é a minha partilha. E aí depois, com datas, não é mesmo? Foi dia 12 de outubro, isso, de 2010. Aí, dia 12 de outubro de 2017, Ana Beatriz se consagrou a Nossa Senhora Aparecida, pelo método lá da cadeinha, que eu esqueço. Então, tipo assim, é um dia especial pra mim, entende? Eu acho muito bonito contar isso. Aí, gente, o que aconteceu? Deus começou a ministrar sobre caminho na minha vida. Primeira parte, assim, aconteceram muitas outras coisas, mas aqui eu trouxe as coisas que eu acho mais relevantes. A primeira vez que eu comecei a pensar sobre isso foi assim, eu tava numa relação, eu tava, tipo, com uma pessoa, só que essa pessoa, eu gostava muito dela, muito, muito, assim, de matar. Pensa naquela pessoa que você é apaixonado, pensa uma pessoa que, assim, meu Deus, você daria o mundo pra ela e tudo que você pensasse, eu faria por aquela pessoa, eu largaria minha vida por aquela pessoa. E eu tava assim nessa pessoa. E eu sabia que Deus, não era a vontade de Deus pra minha vida, porque a gente era muito difícil a situação. Eu não vou entrar em detalhes. Eu nem sei se eu já falei isso no canal, mas era difícil a situação. E Deus falava no meu coração, não é assim que vai acontecer. E eu ficava muito triste, porque eu queria muito. Porque eu era apaixonada pela pessoa, real, assim, sabe? Aí beleza. Aí teve uma situação que a gente tava conversando no telefone, sei lá o que aconteceu. E aí, essa pessoa tava mal, isso no meio da pandemia, né? Aí eu falei, tô indo na sua casa. Aí a pessoa, tipo, falou, não precisa, não sei o quê. Mas eu fui, porque, né, quando a pessoa fala que não precisa, é porque precisa. Pessoas são assim, vamos comunicar melhor, gente, vamos comunicar melhor. Mas eu sei que eu não podia sair de casa, eu tava num dia bem enrolado. Mas aí eu peguei e falei, vou. Aí tomei banho, sabe, demorei pra caramba e fui. Aí eu tava no meio do caminho, e aí começou a tocar uma música assim, que chama Humano Amor de Deus, alguma coisa assim. E fala assim, tens o dom de ver estradas, onde eu vejo o fim. Me convences quando falas. Não é bem assim. Procurei. Vou cantar esse trecho pra vocês. É assim. Tens o dom de ver estradas, onde eu vejo o fim. Me convences quando falas. Não é bem assim. Se me esqueço, me recordo. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me
Beleza, ela é perfeita, vai ouvir essa música, gente. E aí começou a tocar essa música no meu rádio, né? E eu, beleza, e eu dirigindo. E aí Deus começou a falar, contorna e vai pra casa. E eu assim, na minha cabeça, não. Claro que não, Deus, chiu, fica quieta. Fazendo a Kátia cega, né? Kátia surda, na verdade, sei lá. Não escutando Deus. Fazendo a egípcia. Aí, beleza. Aí chegou, tipo, sei lá, 2 quarteirões na casa da pessoa. E aí eu abri o WhatsApp, né? Porque eu ia falar, tipo, tô indo. Aí eu não lembro. Não, eu tinha mandado mensagem pra pessoa falando assim, tô indo. E aí ela falou assim, não vem não. Aí eu só fui ver nessa hora que eu abri o WhatsApp. Eu fiquei, Aí foi um baque, né? Tipo, mas óbvio que tipo, acontece essas coisas. As pessoas falam, não vem não pra você ir. Depois eu conversei com a pessoa, ela falou, eu queria que você viesse, sim, Enfim, só que aí naquele momento, eu parei, eu falei, gente, por que eu tô indo, sabe? E aí, gente, juro pra vocês, faltava 2 quarteirão. Eu tinha tomado banho, botado minha roupinha e ido até lá, sabe? Nunca tinha feito esses negócios, eu não sou essas pessoas que fazem esses negócios. Aí, beleza. A pessoa voltou, virei e voltei. E aí Deus, tipo assim, depois que eu virei e voltei, cheguei em casa e fiquei de boa, aí conversei com a pessoa no telefone, nos resolvemos e pá. Beleza. E aí eu só sei que aquilo foi um start na minha vida, porque Deus falou assim, é isso que eu quero que você faz em várias coisas da tua vida, assim. Eu sei que você quer ir pra um lugar, mas eu quero que você vá pro outro. Então vira 360 graus, assim. Vira 500 graus, vira quantos graus der pra virar, sabe? Se precisar virar, vira. E aí, tipo, aí eu me lembrei do significado de conversão. O que é conversão? É mudar de direção, mudar de sentido. Então, ali Deus estava me dizendo, eu quero que você se converta, eu quero que você volte pra mim, eu quero que você ande na minha direção, né? Tá. Beleza, foi isso. Aí voltei pra casa, beleza. Aí no outro dia eu tava, nessa época eu tava, assim, esse ano, gente. Missa diária, não missa diária. Missa diária, não missa diária. É isso, tá? Uma inconstância maravilhosa. Mas sigo o quê? Na tentativa. Aí fui na missa no outro dia, né? E aí eu tô indo numa missa, numa igreja, que eu não conheço direito. E é perto da casa de uma amiga, um lugar que ela frequenta. Ela falou, tá tendo missa diária, porque eu não tava tendo em todo lugar, né? No lugar que eu ia, não tava tendo. Aí no outro lugar que eu ia, mudou de horário, eu tinha que parar o carro e pagar a Zona Azul, não tava dando pra mim. Aí eu fui nessa igreja. E eu não sabia o caminho direito, né? E aí eu tava indo de GPS, mas eu tava indo de há alguns dias. E pra quem me conhece, gente, sabe que eu sou horrível em GPS, em usar GPS. E eu tava lá, beleza. Aí eu cheguei e aí o GPS, pus o GPS normal pra ir pra missa. E aí eu tava no meio do caminho, o GPS pifou, parou. Só que eu tenho costume, tipo, eu conheço meu GPS, sabe? Ele pifa, aí dá 5 segundos ele volta, ele faz uma recalculada da rota. E aí eu continuei seguindo, sabe? Continuei seguindo, mesmo sabendo que eu não fazia a menor ideia de onde que eu tinha que ir, de onde que eu tinha que virar. Eu sabia que eu ia continuando reta e o GPS ia mudar e ia me direcionar. E foi o que aconteceu. E aí, no exato momento que isso aconteceu, Deus falou assim, Ana Beatriz, é assim a fé também. Você tem que continuar caminhando, você tem que continuar em frente, mesmo que você não faça a menor ideia para onde eu tô te levando. Então, tipo, mesmo que eu esteja recalculando, que você não esteja vendo mais o mapa, que de repente o mapa sumiu, você tem que ter essa mesma fé de que eu vou reprogramar a rota, de que eu vou te direcionar, que você tem no seu GPS. Aí eu respondi pra ele, Jesus, mas eu conheço a dinâmica do meu GPS. E ele me respondeu, mas você me conhece muito mais. Me conheça mais pra você ter essa segurança de que você tem no seu GPS. Você confia num negócio que é eletrônico, sabe? Que, sabe, tanto faz, tanto fez. E em mim, que sou seu pai. Nossa, aí foi um tiro, né? Eu falei assim, eu não preciso mais ir na missa, eu tô indo embora. Gratidão, obrigado, viu, Jesus? Aí tá, isso aí, gente, 7 horas da manhã, eu falei, posso voltar pra casa, dormir, acabou, né? Beleza, gratidão. Aí cheguei na missa, pancada, vocês acham que foi só isso? Beleza, era o evangelho da barca, meus anjos. Sabe aquele evangelho que eu acho que eu já falei pra vocês também, que mexe muito comigo? Jesus fala assim, vem,
Aí ele falou pra mim, ó, vem. Tipo, não precisa... Vem, você vai andar sobre as águas. E foi muito claro, né? Mais claro impossível pra mim. Então, tipo assim, eu não sei o caminho, não sei onde eu tô pisando, só vai. E no meu acampamento teve uma dinâmica que era justamente essa. Tinha uma ponte e você tinha que ir caminhando nessa ponte e aí jogavam bexiga na sua cara. E aí, tipo, e tinha Jesus lá no fim, era um quadro. E aí você tinha que olhar pra Jesus tipo, uou, virar as bexigas. E as bexigas te atingiam, né? E eu guardo essa dinâmica, é uma dinâmica simples, idiota, mas eu guardo muito no meu coração. Foi uma das coisas que mais me marcou no acampamento. E aí Jesus sempre me lembra com essa palavra, sabe? Vem, e o olhar dele falava isso naquela dinâmica. Eu nem conhecia essa palavra. Enfim, e eu sempre me identifiquei muito com Pedro, né? Então é isso. Beleza. Aí começou a parafernália, assim, na minha vida. Porque aí nesse dia, na comunhão, ou não lembro se foi no ofertório, cantou aquela música. Vem, eu mostrarei o meu caminho que leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. E aí, o que aconteceu? Gente, juro pra vocês, tem muita música com caminho, estrada, passos. Porque, gente, Deus começou de 27 de julho até outubro a ministrar 57 zilhões de músicas com caminho. Se vocês quiserem dicas de músicas com a palavra caminho, digita aí embaixo que eu deixo pra vocês uma playlist. Faço uma playlist pra vocês. Porque, gente, várias. Os meus passos são teus, meu próximo minuto é teu. Tem essa, tem muita música. Enfim. Aí, beleza, passou. Aí, passou um tempo, Deus continuou ministrando e eu tô fazendo aquele curso lá que eu comentei com vocês sobre Gênesis. É um curso perfeito, zero defeito. Gênesis me perseguindo. Mas enfim, perfeito. E aí eu quero o quê? Que vocês entendam o rolê. Tá. O padre falou o seguinte: verbo caminhar na Bíblia significa intimidade. Não é só você andar junto, é você conhecer, é você, sabe, tá junto. Não é só você andar, mas é você tá junto com a pessoa, levar ela, conduzir ela, deixar ser conduzido, sabe? Então é algo que diz de tipo sua intimidade com a pessoa. Beleza. E aí a gente tava rezando a gente tava estudando aquela parte da Bíblia de Adão e Eva ainda, pois é. Identidade, gente, quer estudar identidade, vai ler Gênesis, porque assim, tá tudo lá certinho. E aí a gente tava naquela parte que Eva come a maçã, que não é maçã, o fruto proibido. E aí ela dá pro Adão, o Adão também come, beleza. E aí Deus, ele vai falar com Adão. E ele fala assim, a primeira coisa que ele fala depois que o Adão come o fruto, né? Onde estás? Sabe? E sempre que eu lia isso, eu pensava, Deus tá procurando Adão, né? E aí, no curso bíblico, eu tive um outro olhar, tipo assim, onde estás? Em que lugar você tá? Qual é o seu ponto no jardim, sabe? Tipo, dá pra pensar isso, mas eu não pensava, tipo, em um processo, sabe? Não é um lugar físico que Deus tá falando ali. Óbvio que dá pra interpretar como lugar físico, mas quando Deus fala onde está, ele tá perguntando, tipo assim, onde que você foi parar, sabe? Você tava aqui do meu lado e de repente você não tá mais, sabe? Deus meio que perde Adão, espiritualmente falando, né? Não é tipo assim, cadê você aí no jardim? Não é isso que ele tá querendo dizer. Aí beleza. Aí depois Deus fala assim, ouvi seus passos no jardim. E é legal porque assim, Adão tá lá. E ele tá meio que escondido, né? E Deus, ele se movimenta. Deus, ele toma iniciativa da oração, né? Tipo, se Adão não procura, Deus fala, cadê você? Eu tô ouvindo seus passos. Tipo, você tá indo pra algum lugar que não tô acompanhando. Por que eu não tô junto? O que tá acontecendo? Ele sabe, mas ele vem perguntar, né? E aí o Adão responde assim, eu tive medo porque estou nu e me escondi. Eu tive medo porque estou nu, então eu me escondi. E aí eu entendi que, tipo, eu fujo da oração, eu fujo
desse lugar com Deus, do lugar onde eu deveria estar, eu fujo, porque Deus me confronta, cara. E que o confronto é bom, que quando Deus me confronta, não é pra me machucar, é pra me fazer crescer, beleza? E aí tá. Quando eu olho pra Deus, eu não vejo, quando eu tô na oração e eu olho pra minhas vulnerabilidades, acho que eu já falei isso no canal também. Quando eu tô olhando com Deus, não é um olhar qualquer, é um olhar com Deus, sabe? Tipo, ele não vai fazer você ver pra apontar. E você. E ele é tão carinhoso que você vê devagar. Ele vai trazendo no momento certo, do jeito certo e tal. Quando tá sem Deus, você olha pra você, você vê aquela. Ou você não vê, porque você tá cego, você acha que você é perfeito, maravilhoso, tá pronto pro céu, né? Tem gente que é assim. Ou você, tipo, vê tudo de uma vez e você fala, gente, sou um lixo. E quando você tá com Deus, você revisita e você olha quem você é com Deus, por mais que tenham falhas, é de um jeito tão carinhoso que você vai aos pouquinhos sendo moldado, aos pouquinhos sendo tratado. E você vai... É fantástico, assim, sabe? Mas quando eu como esse fruto, o que acontece com Adão? Ele tem essa visão total, ele tem essa visão que impacta ele, que faz ele sair do caminho, que faz ele... Deus não localizar ele, que faz ele fugir, sabe, da presença de Deus. E... olha que sacada. O que muda é a direção para onde eu escolho ir. Porque a minha humanidade tá lá. Eu sou imperfeita, né? Então, se eu olho para Deus e revisito a minha história com Deus, e revisito e olho e deixo ele me mostrar as minhas imperfeições, aonde que a gente vai trabalhar, eu escolho um caminho. Eu escolho um jeito mais... não é fácil, porque na verdade tem dor e é muito mais difícil, mas fácil que eu falo é mais... é porque tem alguém ali, não é solitário, é isso que eu quero dizer, né? E a direção do olhar, né? Essa questão da direção, porque eu só consigo caminhar para onde eu olho. Então eu tô olhando para Deus ou eu tô tirando o meu olhar dele e sumindo no jardim, entende? Eu não sei se estou sendo muito clara, não sei se está fazendo muito sentido para vocês, né? Mas tá. E aí eu queria também fazer um adendo sobre cura interior, né? Porque muita gente... É engraçado, eu sou psicóloga, né? E é maravilhoso, assim, tipo, na terapia, quando a pessoa, ela traz a história dela, ela deixa que você visite com ela a história dela, né? E por que a terapia ela é tão efetiva? Por que colocar pra fora é tão efetivo? É só o falar? Não, não é só o falar. É você ter alguém pra ir no lugar de dor com você. Então, a cura interior é quando você se deixa encontrar por Deus e olhar para os lugares, tanto na sua história, do caminho que você trilhou, que faz você ser você, e também para a realidade que você tem hoje, para os seus pecados e para as suas qualidades, e para onde que Deus precisa trabalhar em você. Então, esse processo de cura interior nada mais é do que voltar ao seu passado acompanhado, né? E o processo de terapia, o acompanhamento é humano. E no processo de cura interior, o acompanhamento é com Deus. Pode ser através de uma pessoa de oração, enfim. E pode ser também na sua própria oração. Deus tem várias formas de fazer cura interior. Mas assim, pegando pessoas que normalmente têm esse ministério, né? Elas te ajudam a enxergar lugares na sua história que são difíceis para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Adão come e Deus fala, cadê você? Ele se perdeu, ele fugiu de Deus, ele saiu do caminho não, do lugar que era o Jardim do Éden. Ele estava no jardim ainda, calma. Mas ele tipo, desviou o olhar, ele não foi na presença. Porque Deus confronta a gente quando a gente tá na presença dele, né? Tá. E aí,
fiquei pensando, né? O que muda, que eu falei pra vocês, o que muda é o nosso olhar. Pra gente mudar de direção, a gente precisa mudar o olhar, né? E o erro do Adão foi esse. Não foi só ter pecado. Beleza, pecado não foi da hora, não. Mas o maior erro, como foi o erro de Judas, quando ele traiu Jesus, foi não voltar, foi não pedir perdão, não recomeçar, não contar com a misericórdia de Deus. Então, Adão, ele virou o olhar, e virando o olhar, ele virou o caminho, ele mudou a direção do caminho. No momento que eu tava indo lá pra casa da pessoa que eu gostava, que não era pra ir, e Deus falou, vira, e eu virei, tudo bem que teve a ajudinha da mensagem, né? A pessoa é complicada, mas eu virei. Então, é isso que Deus espera da gente, quando ele fala, converta-se, quando Jesus fala, converta-se e crede no evangelho, converta-se, sabe? Também crê, mas converta-se, vira o seu olhar, vira o seu caminho, vira a sua direção, tá? Então o erro de Adão foi esse. Talvez se ele tivesse buscado a Deus, as coisas teriam sido mais fáceis, né? Mais fáceis no sentido de diálogo, né? Não tinha sido tão sofrido, porque ele sentiu vergonha, sentiu várias coisas, mas ele vai buscar Deus. Enfim, beleza. Aí tá. Aí um menino lá no curso perguntou assim, padre, o que é o Éden? O que é o jardim? E aí, mano, foi fantástico, porque o Éden não é um lugar. O Éden é a própria presença de Deus. Então, por que eu acho que eu falei, não sei se falei isso antes, várias coisas juntas, gente. Mas assim, por que a gente foi expulso do céu? Por que a gente foi expulso do Éden? Porque a gente pecou, né? A gente quis a questão do conhecimento total, enfim. Que Satanás prometeu, que nem eu já expliquei. Mas Deus, ele pegou e não podia ficar com a criatura lá, porque a criatura não era mais pura, né? Então não podia estar no Éden. E o Éden é a própria presença de Deus. O paraíso é a própria presença de Deus. Então Deus, ele, olha que loucura, olha que sacada. Deus, ele tem que tirar o homem do Éden, porque ele mesmo já saiu. Ele não consegue ficar na presença de Deus. Para restaurar essa identidade dele na relação de criador e criatura, né? E aí, olha só, não é proibido para sempre que o homem entre no Éden. Na verdade, está em Apocalipse 3. Na verdade, é o sentido da vida, o homem voltar pro Éden, voltar para a presença de Deus. E é isso que a gente chama de céu, não é um lugar, não é olha para cima o azul. Não, a presença de Deus é o Éden, né? E uma pessoa muito querida falou isso pra mim, que o sentido da vida é uma vida pro céu. Na época que eu tava estudando, os pensadores existencialistas que falam que a vida não tem sentido, que a vida é uma vida pra morte, e é mesmo, só que a morte não no significado de finitude, mas no significado de ressurreição, de tipo encontrar Deus, né? Beleza, e aí, olha só, gente, essa pergunta é uma pergunta que me perseguia desde que eu me converti, basicamente. Por que todo mundo fica assim, vamos salvar almas, blá blá blá, 100 milhões de almas, project, que é muito chato, tipo, mano, salvar de quê, sabe? Vocês estão muito loucos. E aí eu entendi, o que é o salvar? O salvar é trazer o homem de novo à comunhão de Deus. É trazer ele para o caminho e a comunhão de Deus para o céu, né? Que as pessoas resumem de levar as pessoas para o céu. Mas o que é o céu? É essa comunhão, é essa completude. A gente estando no céu, a gente estando no nosso Criador, no lugar que é a presença de Deus, a gente é completado, entende? Esse vazio que a gente sente, as coisas que a gente sente, terminam porque a gente é completo, sabe? A gente é completo em Deus. Beleza? E aí eu escrevi assim, olha que lindo. Salvar é retornar o homem ao seu lugar, fazê-lo participante do mistério de Deus. E como que isso acontece? Isso acontece num processo. E o que é esse processo? É a caminhada na nossa vida. Então a gente nasce e a gente caminha até o céu. Então, o que é o caminho que eu estou há 10 anos? Quando a gente esbarra em Deus e finalmente fala, esse é o sentido da vida, e a gente começa a caminhar, pra onde a gente tá caminhando? Isso não incomoda vocês? Porque é uma pergunta que me incomoda.
E aí, pra onde que eu tô indo, cara? Eu tô caminhando pra onde? Pra morte? Não, você tá caminhando. E esse caminhar é pra restaurar a sua identidade. E é pra recolocar no lugar, no céu, na presença de Deus, né? Tá. E aí, ai, Deus é sensacional. E Deus, ele não faz nada assim, não dá ponto sem nó, né, minha gente? E ele manda pessoas, profetas, pra ajudar a gente no caminho, pra dar direcionamentos, que nem eu falei pra vocês, pra dar moções pra gente, coletivas. Essa moção do caminho é uma moção que tá sendo vivida nos Jovens Sagrados, né? E eu fico, tipo, de cara, assim, porque como Deus é top, assim, sabe? De me explicar essas coisas, né? E aí tiveram 2 retiros que eu participei deles lá, de servos. E os 2, o tema era o caminho, sabe? E no primeiro falava sobre o GPS de Deus e os caminhos. E o segundo falou sobre os profetas, que são os profetas, que são aqueles que preparam o caminho do Senhor. Então, os profetas, quem já tomou consciência e está posicionado no caminho, na caminhada, e aqueles que, para quem Deus revela o mapa, são as pessoas que dizem, sabe? São as pessoas que conduzem gerações, são as pessoas que... Não precisa conduzir gerações, mas conduzir pessoas que estão ao seu redor, sabe? Isso já é ser profeta, fazer um discipulado, né? E eu acho lindo. Preparai o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Deus dá profetas pra gente, sabe? Deus levanta os profetas necessários, né? E aí eu fiquei pensando, né? Antes disso, eu acho que eu já contei isso pra vocês também no vídeo do Dom Bosco, mas enquanto eu vivia isso, eu lia aquela profecia do caminho, né? Que Dom Bosco teve um sonho que ele tava andando e que ele enxergava que ele já tava no meio do caminho, só que ele queria voltar, só que já tava muito longe, não dava pra ele voltar, só que ele não sabia o que tinha lá na frente. E ele via vários jovens agonizando à beira do caminho. E ele queria puxar, e ele ia puxando, mas eles iam sendo puxados pra baixo e tal. E aí tinha um anjo do lado dele, que foi conversando com ele, né? E aí, esse anjo foi falando, olha, isso aqui é uma profecia sobre a vida é esse caminho, né? E eu acho muito massa essa questão do anjo, acho que eu não falei no outro vídeo. Esses dias foi a missa dos anjos da guarda e dos anjos Rafael, Gabriel e... esqueci o outro. Rafael, Gabriel e Miguel. Nossa, então, aí foi a missa deles, né? E aí eu fiquei pensando, né? O anjo da guarda de Dom Bosco apareceu nessa visão, mas Deus dá subsídios pra nós, né, pra gente conseguir continuar no caminho. Deus vai dando, Deus vai providenciando, ele tem essa característica, ele não largou a gente à míngua, sabe? Joguei aí vocês e vocês que lutem pra caminhar, sabe? Às vezes a gente tem essa impressão, mas não é verdade, sabe? A gente tem os nossos anjos da guarda, a gente tem os santos, a gente tem as próprias pessoas ao nosso redor, as coisas que Deus vai falando no nosso coração, Deus vai direcionando o nosso caminho, né? Enfim, e aí é muito engraçado, porque eu acho que eu vivi uma cura interior rezando sobre isso, né? Porque eu tenho uma dificuldade com coisas que não acabam, com um horizonte, assim, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou na praia, eu não gosto de olhar o horizonte, porque não tem fim, né? E eu fico, tipo, me dá uma angústia não ver o fim, sabe? E também quando eu tô dirigindo, principalmente em rodovia, mano, me dá uma angústia ver que tem aquilo reto pra sempre, sabe? E eu percebi que isso era também uma angústia na minha vida, de perceber que eu caminhava e não chegava um final, sabe? E aí eu lembrei daquele filme, não vou lembrar, Poder Além da Vida, é um ótimo filme, muito motivacional ele, reflexivo. Mas que falava, é muito clichê o que eu vou falar, mas é verdade, que não é o final. Óbvio que a gente quer estar na presença de Deus e a gente quer voltar pro Éden, né? E a gente luta pra isso,
que o caminho é a santidade, né? Mas a gente luta pra isso. Mas, gente, é o caminho que importa, sabe? Não é só o final. E aí eu percebi que na minha vida era uma angústia existencial pra mim isso, né? E que Deus precisava sempre ir quebrando em pequenas metas pra mim, sabe? Ele não podia me dar logo de cara, tipo, o que eu ia fazer, o que eu ia conseguir, o que eu ia alcançar. Porque senão eu falava, gente, mas é muito longe, não vai dar não, sabe? Essa angústia, mesmo vendo o fim, sabe? Então ele não me deixa, ele não... Eu pensei, né, mano, se nas poucas vezes que Deus me mostra as coisas eu já fico assustada com o fim, é por isso que ele não mostra, né? Por isso que a gente não vê o final da estrada. Senão a gente não vai viver o caminho. A gente vai querer pular o caminho. E o caminho é o mais importante. O caminho é o que forja o odre para receber o vinho, né? Vocês vão vendo que tudo vai juntando, eu vou falando, enfim. Aí eu fiquei pensando, como é que tá o meu caminho, né? E eu percebi que eu tô parada muito em ídolos, né? As coisas que eu coloco no lugar de Deus e que me distraem, que me tiram do caminho, que me fazem eu ficar parada, né? Eu já partilhei isso com vocês, que eu fiquei parada no mesmo lugar por 5 anos, porque eu não queria peitar as coisas que eu precisava peitar, me comprometer com as coisas que eu precisava me comprometer. Então, eu fiquei parada nesse caminho. Ou então a gente senta e fica distraído com uma flor, ou fica distraído com alguma coisa que tá voando, fica distraído com os ídolos. Ou então, eu não vou nem falar que caminha pra trás, né? Mas a gente pode caminhar pra trás, mas ficar parado também não é prejudicial, sabe? Tipo, você não tá seguindo, você não tá voltando, mas você também não tá seguindo. Zona de conforto, sabe? Deus me incomodou muito nisso, né? E ele me lembrou também de uma promessa que ele fez pra mim, né? De que eu era uma borboleta. Teve um dia que eu sentei, eu me propus a fazer adorações diárias nesse tempo. Foi um tempo de muita produtividade, acho que foi março, abril, logo que começou a pandemia, maio, não sei. Mas foi um tempo que eu tava muito entregue, assim, tava no chures. E eu falei um dia pra Deus, eu não vou sair das adorações sem você falar comigo. Não importa quanto tempo eu ficar aqui, eu quero que você fale comigo. E eu lembro que a primeira adoração que eu fiz, eu sentei assim da minha janela, acho que já contei isso aqui também. E eu olhei e eu fiquei lá, parada. E fiquei lá parada, em silêncio. Acho que deu uns 40 minutos, 1 hora em silêncio. Deus não falava nada. E eu falava, Deus, fala no meu coração, fala no meu coração. E aí ele falou, tá vendo aquela árvore? Aí eu falei, tô. Ele falou assim, você vai voar... Não, aí eu falei pra ele, né? Nossa, Deus, eu gosto tanto dessa árvore, que é uma árvore que fica lá perto, lá no meu jardim. Aí ele falou assim, tá vendo essa árvore? Tô, Deus. Aí ele falou assim, você é uma borboleta, não é? Aí eu falei, sou. Eu falei pra ele, tô me enrolando, gente. Eu falei que eu senti inveja dos passarinhos que ficavam perto da árvore, né? Aí ele falou assim, você não precisa sentir inveja dos passarinhos, porque você é uma borboleta e você é feita pra voar. Você vai voar muito mais alto do que esses passarinhos. Então, a última coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim, a gente quer... Eu queria caminhar, eu percebi em todas essas minhas reflexões sobre o caminho, né, sobre a estrada de Deus e toda essa emoção que ele trouxe, que eu queria caminhar com ele, mas que ele vê muito além. Então, lá em março, antes dele começar a falar de caminho comigo, ele me fez uma promessa numa adoração. Ele disse, você vai voar mais alto que essa árvore. Então, ele viu algo que eu sonhava, que era, tipo, estar, né, lá na árvore, metaforicamente, né, mas algo bonito, assim, e falou, eu vou te dar mais do que isso. E agora ele fala, além de caminhar, porque eu tava parada, além de caminhar, você vai voar e vai voar alto. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que Deus, ele faz muito mais, sabe? Ele faz muito mais. E se a gente tem a ousadia de caminhar. Então, assim, eu queria terminar esse vídeo agradecendo você que assistiu até o final e te fazendo esse convite para você pensar na sua caminhada,
e voltar ao seu primeiro encontro com Deus e voltar a pensar nas primeiras vezes o que te apaixonou, se você já teve encontro, né? Se não, você pode pedir para que o Espírito Santo venha te visitar na sua casa agora e fazer você sentir, né? Ou você recordar como foi esse encontro e o que mudou nesse caminho, sabe? O que mudou conforme você caminhava com Deus? O que ele foi te falando, o que você foi crescendo, o que foi fácil, o que foi difícil, quais são as suas questões ainda hoje, sabe? O que tá difícil pra você. E, assim, agradecer por você ter ficado até aqui e comentar se você tiver, se sentir alguma coisa no seu coração, né? Quiser partilhar, deixa nos comentários, né? Eu tô sempre orando pelas pessoas que assistem aqui, mesmo não conhecendo você, sabe? E te desejar mesmo e desejar pra nós que a gente continue caminhando, sabe? Que a gente não canse. E quando a gente cansar, a gente sente, toma uma aguinha, espera um pouquinho, né? Pensando na pandemia. Eu acho que esse é o momento, por mais difícil que esteja sendo, por mais coisas que estejam acontecendo, ruins, né? Mortes, essas coisas, mas pensar que é um momento que a gente parou um pouquinho para beber água e para ouvir mais as coisas de dentro de nós e olhar para o caminho, qual que é a direção, será que a gente está indo para a direção certa? E restaurar nossas forças para que a gente possa seguir caminhando. Espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu amei! E feliz aniversário de caminhada para mim, para Jesus! E é isso, gente. Deixe seu curtir, compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar disso. E tamo junto. Beijocas, até o próximo vídeo, que espero ser mais rápido do que foi esse, porque estou demorando muito para gravar vídeos.